Ah, essas perguntas vai cair, viu? Pois é, pastor. Essas perguntas vai cair, glória a Deus. O que é louvar? O que é louvar? Definição. De modo abrangente, louvar significa magnificar, honrar, Ainda bem que tá gravando. glorificar, oferecer, ação de graça, elogiar, adorar, aclamar. Amém? A definição do louvor. Né? Vamos aprender o que é realmente louvar. O que é louvar? De modo abrangente. Abrangente. O que é abrangente? De modo bem, como é que se diz? Completo. Significa magnificar, honrar, glorificar, oferecer ação de graça. O que é oferecer ação de graça? Ser grato, ter gratidão por aquilo que Deus fez. Ah, eu vou dar um culto de ação de graça ao Senhor porque eu passei no Detran. Pastor, de novo, né? Diga assim, pastor. Que é isso, pastor? Chega a ficar nervoso. Vou dar um culto de ação de graça porque Deus, Ele me presenteou com a minha salvação. Claro que um culto de ação de graça não se resume nisso. Um verdadeiro culto de ação de graça, não. A palavra verdadeiro, me perdoe, essa palavra verdadeira não é usada. Mas um culto de ação de graça não é só pelo que ele tem feito na nossa vida, mas pelo que ele é na nossa vida. O culto de ação de graça. Ah, eu vou dar um culto de ação de graça. Ah, não recebi nenhuma bênção, mas vou dar um culto de ação de graça. Esse é um culto de ação de graça bem completo. Porque você não recebeu uma bênção ali, uma bênção ali, mas a sua bênção maior é o quê? Seu fôlego de vida e sua salvação. O pastor pode dar um culto de ação de graça todo mês? Pode. Pode dar todo final de semana? Pode. Pode dar de 3 dias? Pode. Você pode dar da forma que você sentir desejo. Um culto de ação de graça. Pela gratidão de louvar o Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Já para tirar a dúvida de vocês. Assim, podia ser que vocês perguntam, pastor, culto de ação de graça só de ano em ano? De dois anos? Talvez vocês pensem assim. Né? Talvez vocês pensem assim. Mas não é. Vocês podem dar um culto de ação de graça no momento que você sentir desejo. Tá entendendo? Agora não demore muito, né? Porque tem pessoas, não é verdade? tem pessoas que passam de 2 anos, 3 anos. Né, irmão Tiago? Culto de ação de graça, né? Mas pois não pode, tem que ser grato a Deus, né? Fizemos já agora recentemente aqui, infelizmente você ainda não... Eu já fazia viagem, mas não peguei essa hora na época. Não, eu lhe fiz convite, eu já estava fazendo viagem para a senhora. No culto de ação de graça, lembra? Que a senhora não pôde vir, a senhora veio para o aniversário. Lembra não que eu digo, vai ter um culto de ação de graça lá em casa? Tá lembrando agora? Foi. Não foi? Foi, que foi em julho, foi dia 29 de julho de... Não foi que eu lembro? Eu disse, mandei o convite para a senhora e tudo, mas a senhora não pôde vir, né? Foi. Pronto, deu um culto de ação de graça agora, vamos dar outro esse ano. Esse ano vamos dar outro, né? Vamos dar outro culto de ação e graça, sim. Seja pelo aniversário da minha esposa em outubro, já juntando com o meu que é em setembro, que nós já vamos dar um culto de ação e graça, que é do aniversário em setembro, né? Que dia, Deus? 16 de outubro. Minha mãezinha 17 de novembro e eu 9 de setembro, né? Com a glória de Deus, o bando já está feito de 7 anos, viu? Meu pai. Dia 2 de... 7 de... quer dizer, o bando já está feito, depois eu vou apresentar a você. A camisa já está feita, a cor da camisa já está feita, já está com... Que cor, pastor? A missionária vai... Não spoiler? Dei não, pastor. vai enviar para vocês, né? Deus falou comigo através de algo, né? Dessa camisa, da cor dessa camisa, vai muito linda. Já foi criada a logo dos 7 anos, a logo. Eu já apliquei na camisa, já apliquei o tema atrás, né? E a logo pequenininha da igreja mesmo, a oficial. Né? Amarela. Vai ficar... A missionária vai enviar, só sei que ficou linda. Linda, 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 né? Tem uma boa, não vai ficar por 45 não, vai ficar por R$ 32 mesmo, sendo para nós, a igreja. Né? A irmã Piedade
passou por lá, foi lá no trabalho dela e passou por lá e perguntou lá, né? Graças a Deus, porque nós já fez camisa lá 3 vezes. Primeiro aniversário, segundo aniversário e pro conjunto de senhoras, que a missionária fez lá. E Aí ela deu um deixou, desconto. ela deu desconto para a igreja, ela deixou por R$32. Deus abençoe. Foi uma verdade, foi lá, é benção, né? Para a igreja, né? Porque a mãe dela é Denise, a mãe dela é crente. A mãe dela é crente, e se eu não falar a memória, parece que ela é crente também. Eles são lá, eles foram da Missão de Cristo, aí depois foram da Madureira, aí da Madureira lá em cima. E agora eles são da Canaã, ali no Pernambuquinho, ao lado ali de Denise. A Canaã, eles estão para lá agora. Aí ela disse, não, mas para a igreja eu deixo aqui. Eles deram o desconto no primeiro ano e no segundo ano também, para a gente também. No primeiro ano ela saiu a R$15, no segundo ano, não, R$18, era 22, deixa ficou por 18. E no segundo ano era 25, ela deixou por 20 na época. Amém? Após o ato do louvor, quer dizer, definição de modo abrangente, significa magnificar, honrar, glorificar, oferecer ação de graça, elogiar, adorar, aclamar. O ato do louvor implica a mais íntima comunhão com aquele que está sendo louvado. Em sua essência, o louvor significa voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Foi o que eu preguei aqui quinta-feira. Os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque o Senhor procura aos tais que adoram em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Aí fala aqui, em espírito. Você trazer aquilo de dentro de você, adorar o Senhor daquela forma que só você sente, o ato de adorar. No momento que você vai adorar, que você entra para dentro da igreja, esqueça tudo, né? Nós tínhamos lá, eu creio que quando a gente rebocar aqui, vai ficar, vamos botar, quase botar, nós tínhamos lá um bichinho lá, proibido, né, Tiago? Mexer em celular. Aí botava o celular, desliga, bota no modo silencioso. Lembra, Tiago? Botei até lá, na época lá. Eu acho que em todas as igrejas, realmente sérias, eles botam sempre esse, tá entendendo? Aí o celular, ele era liberado só para bater aquela foto, aí depois aí deixava o celular próprio só para fazer a filmagem e o outro para bater a foto. Para evitar de tirar a atenção do louvor, né, a Deus. Né? Porque a Bíblia diz que quando vós entrar na casa do Senhor, o que nós temos que fazer? Guarde seus pés. Está entendendo? Pois temos que entrar para prestar só louvor e adoração a Ele. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aí fala, louvar a Deus é regozijar-se em sua obra. Deus se compraz e se deleita em sua obra criada. Gênesis, vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1, né? Vou ler só uns 2 versículos aqui. Gênesis, a Bíblia chega a estar toda amassadinha aqui, ó. Gênesis capítulo 1, aí diz assim, Gênesis, capítulo 1, aí diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, quem é esse Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Falando que os 3 participou da obra, né? Aí ele diz, se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse, e viu que Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. Amém? Aqui fala, né, dos feitos de Deus sobre a criação, né? Louvado seja Deus. Por isso que diz, louvar a Deus é regozijar em suas obras. Esta foi a grande obra de Deus, né? Foi ter feito o céu, a terra, ter feito nós, né? Regozijar, né?
Deus se compraz em deleitar em suas obras criadas, né? Como no livro de Gênesis, está aqui. O capítulo 1 completo, né? Salmo 104, 31. Salmo 104, 31. Olha o que diz. Salmo 104, 31. Olha bem o que diz. Salmo 104, 31 diz: a glória do Senhor seja para sempre. Alegrai-vos, ó Senhor, em suas obras. Amém? A obra de Deus, né? Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos obra de Deus. Amém? Nós somos obra de Deus, nós estamos aqui falando e respirando, né? Uma grande obra, o maior feito da humanidade foi Deus que nos feito alma vivente. Amém? Glória a Deus. Provérbio 8, 30 e 31. Provérbio 8, 30 e 31. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Amém? Pois as maravilhas de Deus é tremenda. Glória a Deus. E toda a criação, incluindo os anjos. Os anjos, por quê? Porque os anjos foram criação de Deus. Amém? Amém. Sabemos que algumas igrejas não tem isso, né? Glória a Deus. 30 e 31. Anjo, expressa a sua alegria por meio do louvor. Leia Jó 38. Jó 38. Louvado seja Deus. Jó 38. Glória a Deus. Jó 38. Quem achar primeiro? Jó 38. Jó 38, verso 4, 5, do verso 4 ao 7. Jó 38. Thaís está com a Bíblia aí? Tá não, né? Tá. Tô não. Vai, minha filha. Jó 38, versículo 4, 5, do versículo do 4 ao 7. Jó. O irmão Tiago abra em Salmo 90, 14 e 18. Salmo número 90, verso 14 até o 18. Salmo 90? Do verso 14 ao 18. E uma das irmãs aí, abra em Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 7. Ai, minha ajuda. Ai, amiga. E é boa de levar. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizei-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Tá vendo? Pois o meio de louvor, por muitas coisas que Deus tem feito, tem criado, né? Temos que louvar Ele pela sua majestade, pela sua grandeza, pela sua divindade, né? Aí fala, livro de Apocalipse capítulo 4, versículo 6 e 11, e diz assim, capítulo 4, versículo 6 e 11, diz: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal roxo como de homem, e os 4 animais eram semelhantes a
aiga voando. E os 4 animais tinham cada um a expectativa 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de óleo. E não descansava nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Glória a Deus. E o verso 9 diz: E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, que era Deus, aos que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? A glória, o louvor para nós dar a Deus, glória a Deus por tudo, seja pelo feito que Ele fez e seja porque Ele é. O verdadeiro louvor a Deus é um louvor completo, seja nas bênçãos que Ele dá, e seja nas provas, seja nas dificuldades, porque em toda dificuldade que Deus nos coloca, Deus está cuidando de nós. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus cuidou de Jó. Quando Jó perdeu a sua família, perdeu tudo, Deus cuidou dele. Por que Deus cuidou dele? Porque Deus viu a lealdade de Jó no momento que mais Jó precisava, ali sabendo que Deus era Deus e é Deus, ele não foi questionar com Deus e não murmurar com Deus. Ele repreendeu a sua esposa, né? E a Bíblia diz que pela obediência, a sua fidelidade de Jó com Deus, Deus restituiu tudo que Jó tinha. Amém? Porque Satanás primeiro, ele veio e falou com Deus. Falou com Deus sobre Jó, né? Ah, porque ele tem isso, eles tiram tudo. Mas tu não tem direito de tocar na alma dele. Pois tirou tudo, irmão. Mas Jó negou a Deus? Não. Ah, pois nós temos que saber que no meio das nossas dificuldades, por que eu falo dificuldade? Porque eu estou falando de dificuldade hoje, nos dias de hoje, por conta que hoje as coisas estão sendo mais, como é que se diz, difícil pelo sistema do anticristo, que já está trabalhando muito mais potente do que há 500 anos atrás, há 600 anos atrás. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem está se aproximando. Pois a manifestação do sistema religioso e da nova era mundial, que é a era, né, do anticristo, do falso profeta da besta, está avançando e apertando cada crente, mais ainda, apertando. Pois é nesse momento que nós temos que adorar mais e mais a Ele, sabendo que nós podemos partir até antes do arrebatamento. E nós temos que estar prontos para estar com Ele, né? Adorar a Ele pela sua santidade e pelo que Ele é. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus. Aí o Salmo 90, irmão Tiago, verso 14 ao 18. Salmo 90, verso 14 ao 18. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmão Tiago. Está vendo aqui? Sacia de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijei e nós alegremos todos os nossos dias. Alegrai-me pelos dias em que nós afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos.
Glória a Deus. Após, quando nós buscamos ao Senhor, Ele é fiel, irmã Priscila, Ele é fiel, irmã Thaís, para nos fazer. Porque a prova maior é quando nós viemos numa vida de santificação a Deus. Quando nós vemos uma vida de santificação, pastor, o que é uma vida realmente de santificação? Vou dar um exemplo, porque pode até amorejar dentro do tema também, né? Mas é mais profundo isso aqui depois do assunto que eu tiver, o discípulo e a santificação. Depois a gente vai ler. Vamos entrar. Mas a santificação é você ter uma vida digna com Deus. Uma vida de santificação, a sua alma e seu espírito levar uma vida de oração, uma vida de louvor dentro de casa. Tá lavando a louça, tá com algum estresse dentro de casa, com o marido, né, irmã Priscila? Com o marido, ou com a sobrinha, né? Tô dando só um exemplo, viu? Aí olha assim, aí vem, pare com isso, ô meu amor, glória, glória, aleluia, lavando a louça, glória, glória, aleluia. Aí tudo aquilo vai o quê? Vai se acalmar. Porque vai se acalmar porque o louvor ele rebate, tá entendendo? Aquilo que vem nos tirar de sério. Ou qualquer obra que vem nos tirar. Por quê? A Bíblia diz que Saul, ele, de vez em quando, ele era atormentado pelo Espírito, né? Pelo Espírito, e ele mandava chamar Davi para tocar com o instrumento da harpa, para que ele viesse, né, trazer a paz viesse reinar sobre ele. E através daquele cântico que Davi cantava ali, através da harpa cristã, quer dizer, através da harpa, ele se acalmava, e o Espírito, ele ia embora. Amém? Glória a Deus. Porque eu já cheguei em casa de alguns irmãos, e escutei louvando a Deus, né? Eu era muito de visitar, irmão, os irmãos. Chegava, bater a palma. Chegar Aí de quando abria, supetão, pastor, né? hein? Chegar de supetão, né? Essa palavra aí, né? Chegava lá, batia a palma, sempre eu ia na casa de Tiago, Dalvirene, de Evânia, de Ericarla. Chegava lá, aí eu estava lá no Campo da Mangueira, aí eu estava lá na Vila São José, aí eu estava em tal canto. Eu vou passar lá na casa da irmã, aproveitar, fazer oração por ela, pelo irmão. Chegava lá, pastor, entra aí, pastor. Fazia oração, cantava um hino, depois ia embora. E abençoava, né? Porque a presença do homem de Deus abençoa aquela casa. Também eu já sou abençoado, mas traz mais ainda, porque a Bíblia fala, né, que quando um homem de Deus ele chega aquele lá ele é completamente abençoado. Após já chegar e ouvir pessoas ouvindo hinos, louvores, né, a Deus, né, e cantando, né? Isso é muito bom, né? Porque a gente está vivendo num tempo muito difícil. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta dele, escrevendo a carta dele, ele falou que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, homem, amante de si mesmo. Aqui, deixa eu ver aqui. Segundo Timóteo, ele fala aqui, louvado seja Deus, está aqui. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, sabe porém isto que nos últimos dias, olhe bem, sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Quando nós pegamos a palavra tempos trabalhosos, nós podemos colocar em outro sentido, né, segundo o original, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos atribulados, né? Aí no versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente a pai e a mãe, ingrato, profano. Ingrato é um pecado. Você ser ingrato com a pessoa é um pecado que leva ao inferno. Ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Amém? Pois estamos vivendo isso, irmã Priscila. E nós estamos vendo isso, irmã Priscila, não é no mundo não. É dentro da igreja. Quantos crentes estão assim hoje? Não tem mais amor pelo aquele irmão que está dentro da igreja, né? Desobediente. E ele ainda diz aqui, ó, desobediente a pai e a mãe, ingrato, profano, sem afeto natural.
se mostra ter um afeto pela pessoa, se mostra ter um afeto. Ah, eu gosto demais desse irmão, gosto mais dessa irmã, eu tenho maior admiração, mas na prática, pelos olhos do Espírito Santo, a gente vê que não tem. É o que mais acontece isso. Não é verdade? Porque quem tem o Espírito Santo, glória a Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, a gente sabe realmente quem tem afeto com a pessoa e quem não tem. Porque a prática do dia a dia, as suas obras vai mostrando. Vai mostrando se realmente tem afeto com a pessoa ou não tem. Ah, pois por isso que ele diz aqui, ó, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Ah, pois nós estamos vivendo esse tempo, pois nós temos muitos que vigiar, porque nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo é onde muitos falsos louvores estão entoando para Deus. Aí, por isso que Deus disse, muitos me louvam só por lábio, só por boca, só por voz, mas o coração, sua mente está longe de mim. Né? Mas nós não temos que viver isso, mas sim a verdade. Amém? Louvado seja Deus. E paremos aqui no Salmo. O autêntico louvor brota de um coração constrito. Um coração constrito. Cheio de gratidão, não cheio de ingratidão. Amém? Irmão, eu quando vejo isso aqui, cheio de gratidão, temos que ser gratos com nossos irmãos em Cristo Jesus. Temos que ser gratos com aquele que é ingrato com a gente. Temos que ser gratos. É difícil, né, irmão? A gente sabe que a gente recebe muita ingratidão. Aconteceu algo que a gente se entristece. Eu me entristeço, claro, porque eu não quero que ninguém chegue a uma situação dessa, mas a ingratidão, ela leva a ser uma vida desobediente a Deus. Infelizmente não vai brotar coisa boa, vai brotar coisa ruim. Está escrito aqui, né, que eu acabei de ler. E infelizmente passou algumas pessoas pelo nosso ministério que a gente fizemos com mau amor, claro. Estou falando pelos feitos que a gente faz, que quem nos gloria é o Senhor. E essa pessoa nós ajeitou tudo, nos cuidou bastante. Entenda o que eu estou falando. Estou falando sobre ingratidão e ingratidão.